O vídeo de hoje vai ser sobre a adenosina para o diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS estreito. Bom, a gente sabe que a adenosina aqui no Brasil, pelo menos, vem em ampolinhas de 6 mg e ela é muito usada para poder bloquear o NOAV e com isso tratar taquicardias que envolvem o NOAV, né? Quando a gente pensa em adenosina, a maioria das pessoas pensa em tratamento de TPSV. Ela tem outros usos, sim, para cintilografia, por exemplo, mas de longe o mecanismo que a gente mais usa ela é na sala de emergência, nas UTIs, para tratar TPSV. E às vezes a gente vai usar a adenosina do jeito certo e ela não vai tratar a arritmia, mas mesmo quando a adenosina não resolve o problema do paciente agudamente, ela pode ajudar muita gente a descobrir o mecanismo da arritmia que está acontecendo no nosso paciente e com isso a gente consegue dar o tratamento correto. Bom, pensando no que pode acontecer quando a gente administra adenosina para o nosso paciente, a primeira opção é eu ter uma taquicardia aí de QRS estreito, regular, bonitinha, que eu não sei exatamente o que está acontecendo, faço adenosina e o paciente volta a um ritmo sinusal, eu termino com a arritmia e com isso eu curei o paciente. Quando isso acontece, que é via de regra o que mais acontece, as principais causas são taquicardias que usam no AV, como a reentrada nodal, ou a atrioventricular. Repare que uma usa o próprio NOAV para fazer o circuito infinito de reentrada, enquanto a outra usa uma via acessória, que a gente também conhece como síndrome de Wolff-Parkinson-White, quando tem sintomas, né? E pré-excitação no eletro. Mas o fato é que as duas estão usando o NOAV para poder fazer a arritmia. Quando eu bloqueio esse NOAV, eu vou dar uma resetada, né? Eu vou zerar essa arritmia e aí o paciente pode voltar a assumir o ritmo sinusal dele normal. Outra opção que pode acontecer quando eu uso a adenosina é o paciente está naquela taquicardia de QRS estreito e pós-adenosina não muda nada. Quando isso acontece, eu tenho que pensar que a dose que eu estou usando pode não estar adequada. A gente sempre começa com dose baixa, né? A gente começa com 6 mg, que é uma ampolinha, mas a gente sabe que muitos pacientes precisam de doses maiores que essas para poder fazer efeito, principalmente quando o paciente é muito grande, né? Mais obeso ou tem braços longos. A gente sabe que a adenosina tem que chegar rápido no coração, porque ela é muito fácil de ser metabolizada e o efeito dela acaba rapidinho. Que leva ao segundo problema, que é fazer na velocidade errada. Se a gente faz a adenosina diluída ou devagarinho, ou não faz o flush de soro fisiológico pós-infusão da adenosina, ou não levanta o braço, se a gente não faz esse conjunto que precisa ser feito para a adenosina ser feita de maneira correta, tem chance dela não funcionar simplesmente porque não chegou no coração rápido bastante para ela agir antes dela ser metabolizada, porque ela é metabolizada em questão de segundos. Tá? Outro problema, que esse daí é mais incomum, porque quando a gente vai fazer adenosina, uma das coisas que a gente mais reforça é que tem que pegar um acesso novinho e muito bom, idealmente em fossa cubital, mas se a gente pegar um acesso ruim, que esteja perdido, ou esteja lentificado, ou seja muito distal, isso também pode ser a causa da falha da minha adenosina. Bom, se eu fiz tudo certo, se eu progredi a dose, se eu cheguei a 3 ampolas e o paciente nem fez tchum na arritmia, eu tenho que pensar que essa arritmia, na verdade, não é uma arritmia supraventricular. Porque se fosse, e eu bloqueando a comunicação dos átrios com o ventrículo, era para ou lentificar ou alterar ela. Se nada disso aconteceu, eu posso, na verdade, isso é muito raro, de frente a uma TV com QRS estreito, que seria uma TV septal. A terceira opção seria gerar um bloqueio atrioventricular. Bom, como é que é isso? Eu estou aqui com minha taquicardia de QRS estreito, regular, bonitinho, que eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Será que é uma TPSV? Quando eu faço adenosina, a gente vai ver que os intervalos RR estão afastados. Aqui fica bem mais claro de ver isso, né? Aqui os RRs regulares, mas começaram a se afastar. E entre os intervalos RRs, eu vejo as ondas Fs, né? Que são típicas do flutter atrial. Então, por mais que eu não tenha tratado a arritmia com a adenosina, porque ela não consegue reverter o flutter atrial, eu consegui identificar o culpado da arritmia do meu paciente. E apesar do flutter ser uma taquicardia por reentrada, né, assim como a TRN e assim como a TAV que a gente falou antes, a reentrada acontece dentro do átrio. Ela até usa o NOAV para poder mandar o impulso para o ventrículo, mas para existir, ela usa o isquio cavo tricuspídeo, se for uma típica, e ela pode perdurar independente da existência ou não do NOAV. Então, quando eu bloqueio o NOAV, eu realmente diminuo o tanto de impulso que passa do átrio para o ventrículo, mas o mecanismo da arritmia mantém-se estável. E quando acabar esse efeito curtinho que a gente tinha falado da adenosina, aí a frequência ventricular vai voltar ao normal que era antes, e para tratar esse paciente eu tenho que dar uma outra opção terapêutica que não a adenosina. Ainda dentro da possibilidade de gerar um bloqueio atrioventricular, eu posso ver esse eletro aqui,
onde após a administração da adenosina eu tenho uma frequência atrial muito mais rápida do que a frequência ventricular. Isso acontece quando eu tenho uma taquicardia sinusal ou atrial, precisaria de mais derivações para falar exatamente o que está acontecendo aqui dentro, mas o que a adenosina fez foi dissociar o átrio, que está batendo muito rápido, pelos estímulos que estão fazendo o átrio bater muito rápido, do ventrículo, que agora não consegue comunicar direito mais com o átrio. E por que isso acontece? O NOAV, que é esse foco ectópico, aí poderia ser uma taquicardia sinusal do paciente corredor, ergométrico, séptico, ou então uma arritmia atrial, precisaria de derivações para falar, mas é fato que esse foco que está dentro dos átrios vai continuar a disparar na frequência da taquicardia. Pode até ser que a adenosina reduza um pouco essa frequência atrial, porque em doses altas ela reduz o automatismo também. Tá? Mas o importante é que o foco atrial vai estar dissociado do ventrículo. E essa dissociação vai fazer com que a frequência ventricular seja sempre menor que a frequência atrial. Aí vem uma das grandes vantagens da adenosina de novo. Vamos imaginar que você está na dúvida do paciente ter uma TPSV no contexto grave, de um paciente séptico, em que ele pode estar tanto em taquicardia sinusal, porque ele precisa, como em TPSV, esse TPSV está piorando o quadro clínico dele. Se você não conseguir fazer esse diagnóstico diferencial com confiança no eletro, a adenosina é uma ótima opção. Porque se você estiver errado e você fizer adenosina e causar uma bradicardia nesse paciente, rapidinho essa bradicardia vai voltar ao normal. Porque a adenosina dura muito pouco tempo no sangue e assim que sair o efeito da adenosina, a gente resolve o problema do paciente, ele volta a ter a frequência que ele precisa, comandada pelo nó sinoatrial dele. Ainda dentro da possibilidade de gerar um bloqueio atrioventricular, eu queria chamar para essa arritmia que é bem mais incomum na prática. Tá? Ela acontece no pós-operatório, principalmente pediátrico, mas olha esse QRS que está estreito, né, mas parece bizarro, fragmentado no final, e depois da adenosina ele fica mais bonito e na porção final a gente vê que não tem nada agora. Então o que a adenosina fez foi fazer a perda de uma P retrógrada. Quando isso acontece, é que o paciente, na verdade, tem um ritmo ectópico juncional e que a despolarização, ao mesmo tempo, despolarizava o átrio e o ventrículo para baixo, o átrio para cima. Vamos só visualizar como isso acontece. Vamos imaginar que o impulso está nascendo aqui no nó AV. Sem adenosina, vai ter a despolarização retrógrada do átrio e vai gerar uma P retrógrada que eu estou vendo aqui no final desse QRS. Agora, se eu coloco adenosina, é como se eu bloqueasse os dois. Como não? É isso que eu faço. E aí, bloqueando o impulso para o átrio, eu perco a P retrógrada. Tá? Eu não vou alterar a arritmia, eu posso até diminuir um pouquinho a frequência da arritmia, porque dependendo da dose que eu usar de adenosina, ela vai ter efeito no automatismo, então eu vou desacelerar um pouquinho, mas depois acelera rápido. Mas o mais importante da pega do ritmo ectópico juncional é eu ver essa perda da P retrógrada. Tá? E lembrando que a despolação ventricular vai continuar firme e forte, porque o que eu estou bloqueando está um pouco acima. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre como usar a adenosina para fazer o diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS estreito. E espero que vocês comecem a usar mais ela no dia a dia, porque é uma ferramenta excelente, mesmo quando ela não cura a arritmia. Até a próxima.